o nosso artigo é sobre a análise proteogenômica integrada, a COL6A3, e a relação dela entre a obesidade e as doenças arteriais coronarianas. Bom, esse estudo ele foi publicado pela revista Nature Genetics, que busca entender melhor como a obesidade aumenta o risco dessas doenças cardiovasculares, especialmente a doença arterial coronariana. Como a gente sabe, a obesidade é um fator de risco muito importante, mas o real motivo por trás dela ainda não é totalmente claro. E por isso o objetivo desse artigo visa descobrir como as proteínas do sangue podem estar mediando o efeito da obesidade nas doenças cardiometabólicas, como a doença arterial coronariana, o AVC e o diabetes tipo 2. Bom, em relação à metodologia geral do estudo, os autores fizeram uma estratégia bem completa. Eles dividiram a análise em duas etapas principais. Primeiro, eles queriam saber quais proteínas no sangue são influenciadas pelo índice de massa corporal, que no caso é a etapa 1. E depois, quais dessas proteínas realmente aumentam o risco dessas doenças arteriais coronarianas, que no caso foi a etapa 2. Além disso, eles fizeram várias análises extras que eu vou explicar com a imagem adiante. Bom, eles replicaram os resultados em diferentes populações, depois fizeram análises genéticas para garantir que a proteína COL6A3 estava realmente envolvida, analisaram onde no corpo essa proteína é produzida e depois avaliaram se reduzir os níveis dessa proteína seria seguro ou poderia prevenir as doenças. Nessa imagem, na parte de cima, a gente tem a relação entre a etapa 1 e a etapa 2 e o índice de massa corporal sendo influenciado pelas proteínas e ao surgimento dessas doenças. Na parte de baixo, a gente tem um foco especial na proteína COL6A3 e todas as validações que eles fizeram no experimento. Bom, para a gente prosseguir, é importante a gente saber o que é a randomização mendeliana, que foi a principal ferramenta estatística usada nesse estudo. Basicamente, ela usa variantes genéticas que as pessoas têm naturalmente como uma forma de fazer uma randomização natural. Isso ajuda os pesquisadores a saber se uma causa outra, sem que os resultados fiquem confundidos com outros fatores, como estilo de vida, por exemplo. Então, nesse caso, eles usaram a remodelização mendeliana para testar se o índice de massa corporal causa o aumento dessas proteínas e se essas proteínas causam um aumento de risco das doenças arteriais coronarianas. Bom, em relação ao resultado da etapa 1, nessa primeira etapa, eles analisaram mais de 4.900 proteínas plasmáticas e viram que o índice de massa corporal influenciava nos níveis de 1.213 proteínas. Um exemplo conhecido que eles já confirmaram foi a leptina, que, como a gente sabe, ela aumenta o risco na obesidade. E uma coisa interessante foi que houve uma relação muito forte entre o efeito do índice de massa corporal e o percentual de gordura, com um valor de referente em relação a 0,92, ou seja, bastante alto. Nessas imagens, no gráfico da parte de cima, cada ponto representa uma proteína, e as que estão de vermelho são as que o índice de massa corporal realmente afetou de forma significativa. No gráfico de baixo, a gente vê a correlação entre o efeito do índice de massa corporal e o percentual de gordura corporal no nível dessas proteínas. Bom, em relação aos resultados da etapa 2, a gente vê a correlação entre as proteínas e o surgimento das doenças. Nessa etapa, os pesquisadores testaram quais dessas proteínas alteradas pelo índice de massa corporal também estavam aumentando o risco das doenças. E as doenças que eles analisaram foi a doença arterial coronariana, o AVC isquêmico, o AVC cardioembólico e o diabetes tipo 2. E no final, eles encontraram 6 associações significativas entre as proteínas e as doenças, envolvendo 5 proteínas. Nessa imagem, nesse gráfico, a gente vê
que as barras, quanto mais à direita a barra estiver, maior o risco associado àquela proteína. E aqui dá para ver que a proteína C-terminal COL6A3 foi a que mais se destacou, com maior impacto sobre doença arterial coronariana. Bom, como a COL6A3 foi a proteína mais fortemente associada ao risco das doenças arteriais coronariana, os autores decidiram fazer uma análise mais aprofundada sobre essa proteína. Então, eles descobriram que a proteína não era a COL6A3 inteira, mas sim uma parte dela, a região C-terminal, que depois de clivada, ela vira uma molécula chamada endotrofina. E o porquê que isso é importante? Porque a endotrofina está relacionada a processos de inflamação, fibrose e disfunção metabólica, que, como a gente sabe, são fatores de risco conhecidos para as doenças cardíacas. Nessa imagem, a gente vê esse esquema que mostra bem esse processo. A obesidade aumenta o risco da COL6A3, ela é clivada, depois ela gera uma endotrofina, que aí vai para a corrente sanguínea e aumenta o risco das doenças arteriais coronarianas. Bom, e para garantir que os resultados eram sólidos, eles fizeram as mesmas análises em diferentes populações, usando dados de outras cortes, como a UK Biobank, a Finland e a ARIC. Em todas elas, o aumento dos níveis C-terminal da COL6A3 continuou mostrando uma associação clara com o aumento do risco das doenças arteriais coronarianas. Nessa imagem, esse gráfico é um gráfico de localização genética que se chama locus zoom. Ele mostra que o mesmo local do DNA que regula os níveis da COL6A3 também está associado ao risco das doenças arteriais coronarianas, o que então reforça que a ligação entre a proteína e a doença é causal e não coincidência. Bom, e por último, eles também fizeram análise observacionais em populações humanas. E aí eles descobriram que pessoas com níveis mais altos de COL6A3 no sangue tinham um risco maior de desenvolver a doença arterial coronariana ao longo do tempo. Além disso, eles também viram que reduzir gordura corporal pode ajudar a diminuir os níveis da endotrofina, o que pode ser uma futura estratégia terapêutica, para tratar casos em relação à obesidade. E nesse gráfico é um gráfico de sobrevida, que é o famoso Kaplan-Meier. Ele mostra a incidência acumulativa da doença arterial coronariana em pessoas com diferentes níveis de COL6A3. Então, quanto maior o nível da COL6A3, que é representado pela linha vermelha, maior o risco de doenças arteriais coronarianas ao longo dos anos. Bom dia, eu sou o Egídio e vou apresentar a segunda parte do seminário. Eu vou começar falando a respeito da busca por proteínas alteradas pelo IMC que podem ser utilizadas como mediadores de doenças cardiometabólicas. Na segunda etapa da randomização do estudo, foi avaliado se as proteínas cuja concentração aumenta pela IMC vão influenciar diretamente o risco de doenças cardiometabólicas. Foi avaliado o risco para doença arterial coronariana, AVC isquêmico, AVC cardioembólico e diabetes tipo 2. Para isso, foi utilizado dados genéticos de grandes estudos populacionais em indivíduos de ancestralidade europeia. Foi aplicada uma abordagem que considerava apenas as variantes genéticas localizadas próximas ao gene da proteína, e essa abordagem reduz o risco de pleiotropia horizontal, ou seja, os efeitos genéticos que poderiam confundir os resultados. Após ajustes estatísticos e análise de colocalização, a fim de garantir que os mesmos sinais genéticos afetavam tanto as proteínas quanto as doenças, foram identificadas 9 associações causais entre proteínas e doenças. Entre as proteínas, destacou-se a COL6A3. A COL6A3 foi a proteína que apresentou o maior aumento de risco para a doença arterial coronariana. Cada aumento de um desvio padrão nos níveis plasmáticos da proteína foi associado a um aumento de 47% no risco da doença. Foi encontrado também um valor de P altamente significativo, e isso indica que esse resultado é pouco provável de ser fruto do acaso. Os autores também analisaram dados de 38 mil pessoas contidos em um banco de dados através de um modelo estatístico chamado regressão de Cox, que estima o risco ao longo do tempo e que leva em consideração vários fatores simultaneamente. Eles encontraram que pessoas com níveis mais altos da parte C-terminal da COL6A3
tinham um risco 40% maior de desenvolver doença arterial coronariana. E esse resultado foi altamente significativo. Depois, ao dividir os participantes em faixas de concentração da proteína, eles viram que quem estava no grupo com níveis mais altos, que são o quartil de 75% a 100%, tiveram a maior incidência da doença ao longo do tempo, enquanto aqueles que tinham níveis mais básicos tiveram menor incidência de doença. A diferença entre os grupos foi muito clara e isso foi estatisticamente robusto. O gene da COL6A3 já tinha sido associado à doença arterial coronariana em estudos genéticos anteriores. Porém, ainda havia dúvidas sobre qual parte da proteína causava esse efeito. Também havia o conhecimento que a parte final da COL6A3, chamada domínio C-terminal, é clivada e forma um fragmento conhecido como endotrofina, que está ligado à inflamação e disfunções associadas à obesidade. Para investigar essa relação, os autores usaram um teste chamado SomaScan, que mede separadamente os níveis das duas extremidades da proteína. O resultado desse teste mostrou que apenas o aumento da parte C-terminal se associou ao maior risco da doença arterial coronariana, numa razão de 1,47, enquanto a parte N-terminal não teve efeito. Isso sugere que a endotrofina, que é derivada da parte C-terminal, é a verdadeira responsável pela associação entre a COL6A3 e a doença. Uma análise ainda mostrou que tanto o IMC quanto a porcentagem de gordura corporal aumentam mais fortemente os níveis da porção C-terminal da COL6A3 do que da porção N-terminal. Além disso, ao avaliar compartimentos específicos de gordura com base em exame de ressonância magnética, observou-se que a gordura subcutânea abdominal foi a que mais elevou os níveis de COL6A3, especialmente da porção C-terminal. Esses achados estão de acordo com os estudos anteriores, que tinham mostrado que essa região subcutânea abdominal é rica em COL6A3 e que a liberação da endotrofina nesse tecido está associada à fibrose do tecido adiposo, à resistência à insulina e também a disfunções metabólicas relacionadas à obesidade. Uma análise de mapeamento fino usando o método SUSY, que identifica variantes genéticas mais prováveis de causarem um efeito, mostrou que a variante, a RS11677932, tem a maior chance de ser responsável tanto pelos níveis aumentados da porção C-terminal da COL6A3, quanto pelo risco aumentado de doença arterial coronariana. Além disso, o mapeamento variante para gene, feito usando um banco de dados, apontou essa mesma variante como a mais fortemente associada ao gene COL6A3. Esse achado foi reforçado por outros dados. A variante já havia sido identificada como associada à proteína em outro estudo, ela está próxima do início do gene e ela interage com regiões reguladoras do DNA. Tudo isso indica que essa variante, RS11677932, é uma boa candidata a ser a variante funcional do que regula a COL6A3. Ela foi então avaliada quanto ao seu potencial regulador, ou seja, a sua capacidade de afetar a expressão de genes, e para isso foi utilizado um banco de dados. Nesse banco de dados ela recebeu uma pontuação elevada. Esse banco de dados foi o Regulomed, e essa pontuação alta indica que ela tem uma forte evidência de função regulatória. Esse resultado obtido foi baseado em vários fatores. A variante afeta a expressão de genes, ela está ligada a regiões onde fatores de transcrição se ligam ao DNA e ela está presente em regiões de cromatina aberta, ou seja, áreas do genoma mais acessíveis e ativas. Isso é resultado na parte superior da figura à esquerda. Além disso, essa variante está localizada em regiões reguladoras ativas de diversos tecidos, como o tecido adiposo, as artérias coronárias e a aorta. E essa presença é mostrada nessa figura maior da tela, na parte esquerda da tela. Tudo isso reforça ainda mais que a RS11677932 pode ter um papel direto na regulação do gene da COL6A3. Um outro achado foi que essa variante afeta diretamente a quantidade de RNA mensageiro produzida a partir desse gene, COL6A3, na aorta. E a forma como a transcrição genética é alterada na presença dessa variante é que ela altera uma base altamente conservada na região da ligação do fator de transcrição MF2B. Por fim, estudos em células derivadas do tecido adiposo de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica mostraram que essa variante está associada a mudanças na morfologia dos adipócitos, e isso sugere um impacto funcional dela no tecido. Análises de expressão gênica mostraram que a COL6A3 é fortemente expressa em tecidos como o tecido adiposo e artérias coronarianas, indicando que essas regiões podem produzir localmente essa proteína e seu fragmento ativo, a endotrofina. Em estudos com RNA de célula única, observou-se que no tecido adiposo a COL6A3 é especialmente expressa em células tronco progenitoras, que são as regiões laranjas na figura à
à esquerda. Como essas células são essenciais para a manutenção e função metabólica do tecido, isso sugere que as disfunções metabólicas nesse compartimento pode ser um dos mecanismos pelos quais a coLC3 contribui para o risco de doença arterial coronariana. Já nas artérias coronárias de pacientes com doença arterial coronariana, a expressão da coLC3 foi mais elevada em fibroblastos, que também estão representados em laranja na figura à direita. Os fibroblastos são células-chave no processo da arteriosclerose. Esses achados juntos reforçam a ideia que a produção local de coLC3, tanto no tecido adiposo quanto nas artérias, pode desempenhar um papel direto no desenvolvimento da doença cardiovascular. Eu sou a Emanuele e vou apresentar os resultados obtidos. Primeiramente, essa imagem mostra todo o processo de filtração que ocorreu até que a enzima CCOL6A3 fosse escolhida, onde a parte superior é a primeira etapa e a parte inferior a segunda. Antes dos resultados propriamente ditos, essa imagem ela mostra a distribuição da proteína por todo o corpo, onde os principais locais de expressão são as artérias, tecido adiposo, colo, esôfago, pele, alguns nervos, útero e a vagina. Agora, nos resultados, esses gráficos são de associação genômica, onde o eixo X é a localização do cromossomo e o Y a significância e a taxa de recombinação. No gráfico A, é possível ver um ponto mais alto, que é referente à variante RS11677932, o que significa que ela tem uma alta taxa de afinidade à proteína, ou seja, provavelmente está associada à sua regulação gênica. Já no B, possui basicamente as mesmas informações, mas agora com outra técnica, o que confirma essa associação e vai mostrar uma segunda variante também. E o C vai relacionar com a doença arterial coronariana, onde a variante RS11677932 aparece novamente, o que significa que ela provavelmente está associada tanto ao aumento plasmático da col como o risco da doença coronariana, que pode ser provavelmente o seu elo gênico entre as duas. Agora, esses gráficos vão mostrar a associação com o gênero, onde eu vou fragmentá-los para melhor explicação. Nesse A, ele é semelhante aos outros, mas agora é separado por gênero, onde pode ser visto uma significância muito maior nas mulheres do que nos homens, o que pode sugerir uma possível diferença na regulação entre os sexos. Agora, nesse B, ele vai mostrar em relação ao IMC, onde as bolinhas são as variantes genéticas, o eixo X é o efeito da variante no IMC e o Y da proteína, onde pode ser observado que há uma relação levemente mais elevada também entre o IMC e a proteína nas mulheres. Esse gráfico também é a mesma coisa do anterior e reitera essa relação. Agora, o D, ele vai mostrar mais em relação à doença coronariana, onde é aplicado a segunda variante que foi achada nos gráficos anteriores. Na esquerda está em relação à proteína e à direita em relação à doença coronariana. E o que chama a atenção é que é uma significância muito maior nos homens, o que pode sugerir que neles existe uma maior relação entre a proteína e a doença coronariana do que nas mulheres. Portanto, pode-se concluir que a variante RS11677832 está relacionada tanto com o aumento da col como da doença arterial coronariana, e que a relação entre o IMC é um pouco maior das mulheres, assim como a genética, só que com a proteína em si e a doença é mais pronunciada nos homens.